Mas, bom, eu gostaria de me posicionar aqui em relação à nossa moção, que só conseguiu ser votada no dia de hoje, na nossa moção de repúdio ao aborto, porque, na verdade, a moção foi contra o Ministério Público de Santa Catarina, porque a juíza tinha conversado junto com a criança e a criança entendido que queria segurar a cirurgia, a gravidez até o 7º mês, para que ali pudesse ser feito, então, faltava 2 semanas para isso, para que ali pudesse ser feito, então, o parto daquela criança de 7 meses e assim garantir tanto a vida da criança, que era a mãe, quanto a vida do bebê, que poderia ter nascido. Então, nós poderíamos ali ter garantido 2 vidas. E o Ministério Público entrou com uma ação para forçar o hospital, a praticar esse aborto. E é exatamente nesse sentido que é o nosso repúdio, que se você ler a moção de repúdio é contra o Ministério Público, a operação dele, que desrespeitou o direito da criança. Que o nosso Código Civil, vereadora Vivi, ela garante, o direito da criança desde a sua concepção. E quando que é a concepção, vereadora? Para nós, a concepção é desde a hora que o espermatozoide, ali fecunda o óvulo. A partir dali já garante os seus direitos à vida. E a procuradora desrespeitou isso aí, uma legislação brasileira. E é por isso que nós fizemos a moção de repúdio. E o que acontece é o seguinte, o processo foi exatamente para quê? Matar o bebê dentro da barriga da criança para depois fazer um parto e tirar a criança morta. Ou seja, o risco de fazer o parto da criança com 7 meses era tão quanto o risco de matar o bebê primeiro para depois fazer o parto. Qual a lógica? Para a criança que era mãe, o risco era o mesmo para ela. Mas para a criança, o bebê que estava dentro da barriga da mãe, o risco não era o mesmo. Porque ela corria o risco de nascer e o outro estava sendo condenado à morte. Muitas vezes, vereadora Vivi, a gente ouve falar que na nossa legislação não existe pena de morte. E existe pena de morte, e esse fato prova que existe pena de morte. Mas pena de morte por inocente, para o bebê inocente dentro da barriga da mãe. Existe pena de morte no Brasil, decretada pela justiça. E não foi esse caso? Uma criança condenada à morte pela justiça. E por que um criminoso, um estuprador, não pode ser condenado à morte no Brasil? Acabou-se essa discussão constitucional que não tem pena de morte no Brasil. Tem, e pior, contra o inocente, não contra o criminoso. E aí, vereadora, eu gostaria de falar que foi aprovado na LESC, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que a CPI do aborto, E gostaria de parabenizar aqui a nobre deputada estadual Ana Carolina Campanholo, que foi a autora desta CPI, E foi aprovada lá. Então, nós não estamos falando nada diferente do que a própria LESC esteja investigando esse fato do aborto lá em Santa Catarina, Então tá aqui meus parabéns para ela. Mas isso aí, vereadora, vamos dar o nome de onde nasceu essa questão do aborto. Nasce do feminismo junto com o marxismo. Uma luta para demonizar a maternidade. É essa a realidade, a gente tem que falar a verdade aqui. É demonizar a maternidade, Aonde eles lutam e comemoram o assassinato de bebê dentro do barrigo das mães, porque aborto é um eufemismo. É só para parecer uma palavrinha um pouco mais diferente, porque o nome certo é assassinato do próprio filho. Isso que significa. Falar aborto distancia, entendeu? Vamos falar a verdade. É a mãe assassinando o próprio filho dentro da sua barriga. É isso. Então, espera nascer. Sabe? Então, essa associação do feminismo com o marxismo trouxe esse monstro chamado aborto, que é destruir uma mãe fazendo ela. E a gente acha tão ridículo que a gente vê mulheres comemorando isso aí. Fiquei triste, vereador, vou falar aqui. No dia que a gente fez aqui, tinha muito de mulher ali, que bateram palma. Fiquei triste com aquilo. Ver mulher batendo palma para comemorar aborto é triste pra gente. Obrigado.